hoje nós teremos aula de matemática, tá bom? Matemática no livro. Abra o livro de vocês, tá? Na página 171 e 172. Lá nós iremos estudar combinação, tá? É aquela ideia de matemática, da multiplicação que ficou faltando, tá bom? Certo. Então, pegue o livro de vocês e acompanhe comigo a explicação. Então, aqui na página 171, nós temos a combinação, tá? Combinação é uma ideia associada à multiplicação. Vocês se recordam que eu falei lá na aula passada que nós tínhamos aí a proporcionalidade, comparação, disposição retangular e combinação? Isso. Então, nós vimos lá essas três, tá? Ficou faltando essa, tá, né? E nós veremos ela hoje. Então, a combinação é o quê? É outra ideia associada à multiplicação, tá? Vamos ver aqui um exemplo e entender. Diz assim: no horário do almoço, a escola vai oferecer macarrão com possibilidade de escolher o tipo de massa e o molho. Haverá 2 tipos de massa, que são espaguete e gravatinha, e os molhos serão 3: tomate, queijo e carne moída. Quantas possibilidades de pratos serão oferecidos no almoço? Certo. Então, aqui ele diz que no almoço vai ter o quê? Isso. Nós temos aí 2 tipos de macarrão, tá? A escola vai oferecer 2 tipos de macarrão aí, que são o espaguete e o gravatinha, né? E também terão aí 3 tipos de molhos, né? Que são tomate, queijo e carne moída. Então, aqui ele pergunta quantas possibilidades de pratos serão oferecidos. Para saber quantos tipos de pratos serão oferecidos, tá? Nós temos que fazer o quê? Uma combinação, tá bom? Nós temos que fazer diferentes combinações, tanto do macarrão quanto do molho, tá? Nós temos 2 tipos de macarrão aí, tá? E nós temos 3 tipos de molho, certo? Então, nós vamos fazer uma combinação e descobrir quantas possibilidades de pratos diferentes nós podemos montar, certinho? Então, vamos observar aqui no quadro as possibilidades. Nós temos aí, aqui os tipos de massa, tá? Aqui temos espaguete e gravatinha, e aqui acima nós temos os tipos de molho, tá bom? Então, a primeira possibilidade que nós temos aí é espaguete, o tipo de massa espaguete, mais o molho de tomate. Segunda, gravatinha e molho de tomate. Terceira, espaguete, molho de queijo. Quarta, gravatinha e molho de queijo. Quinta, espaguete, molho de carne. E a sexta, gravatinha e molho de carne. Então, aí, com 2 tipos de massas, né? E 3 tipos de molhos, nós montamos aí quantas possibilidades de pratos? 6 combinações, né? 6 tipos. E eu só consigo fazer isso utilizando a combinação, tá? Combinando aí o que nós temos, que são os tipos de massas, macarrão, né? E os tipos de molhos, tá bom? Muito bem. Então, aqui, resumindo, temos 6 possibilidades diferentes de pratos. Para calcular o número total de possibilidades, temos que fazer o quê? Uma combinação de elementos, ou seja, o raciocínio combinatório, tá bom? Então, resumindo, a combinação é uma das ideias de multiplicação, tá? Aí, aqui, nós temos uma observação. Dentro desse exemplo que nós acabamos de observar, aqui diz que 2 tipos de massas vezes 3 tipos de molho, temos quantas combinações? 6. Aqui que entra o quê? A multiplicação. Então, aqui abaixo nós temos alguns problemas, tá bom? Alguns problemas que nós teremos que resolver, tá? Observando aqui esse exemplo que nós acabamos de observar, ok? Então, o primeiro problema diz o seguinte: a professora do 4º ano resolveu fazer um jardim com os alunos. Ela trouxe 4 tipos de mudas de flor: rosa, margarida, cravo, sempre viva, para plantar. Havia 2 cores de todas as flores, né? Tinha a cor branca e amarela.
quantas possibilidades de flores de diferentes cores o jardim terá? Complete o quadro. Então, nós iremos fazer que nem nós fizemos aqui, ó, tá? Nesse exemplo, né? Nesse exemplo aqui acima, tá bom? Iremos fazer as combinações. Aqui nós temos o quê? Nós temos os tipos de cores, tá? Temos as cores branca e amarela. E aqui nós temos os tipos de mudas de flor, tá bom? Certo, então nós temos a rosa, a margarida, cravo e a sempre-viva. Então aqui a primeira, a rosa, nós podemos ter uma rosa o quê? Branca, podemos também ter uma rosa amarela, tá? Então aqui, rosa branca e uma rosa amarela. A margarida, nós podemos ter uma margarida branca e uma margarida. Isso. E aqui, nós podemos ter um cravo e um cravo. Isso. Então, vocês vão preencher esses quadros aqui, fazendo as devidas combinações. E mais abaixo, ele pede que você complete, ó. São quantas possibilidades de flores com diferentes cores? Aí, depois que você terminar de montar, tá? De ver quantas possibilidades você conseguiu montar, você vai colocar a quantidade aqui, certinho? O segundo problema diz o seguinte: a cantina da escola vende lanches naturais. Quem compra os lanches pode escolher 2 tipos de pão e 4 tipos de recheio. Quantos tipos de lanches podem ser feitos combinando um tipo de pão com o recheio? Certo, então, analisando aí a pergunta do problema, ele diz que a escola vende lanches naturais, né? Quem compra, né, os lanches pode escolher o quê? 2 tipos de pão. Tem o pão integral e pão de aveia. E 4 tipos de recheio. Recheio: frango desfiado, peito de peru, queijo branco e a pasta de atum, tá bom? Então, aqui nós temos que fazer o quê? Isso, ele está pedindo que você diga quantos tipos de lanches podem ser feitos combinando o tipo de pão com o tipo de recheio. Então, aqui no primeiro, nós temos o pão integral e o frango desfiado, né? Então, que combinação eu posso fazer aqui? Eu posso fazer da seguinte forma: ó, pão integral com frango desfiado. E aqui, pão de aveia com isso. E aqui, eu posso utilizar o pão integral com isso. E assim, da mesma forma, com os demais que estão restando, tá bom? E aqui abaixo você também vai responder quantas possibilidades de lanches naturais você conseguiu montar, tá bom? Certo. As combinações são essas que vocês vão preencher, tá bom? Diferentes, tá? Utilizando o tipo de pão e o tipo de recheio. Muito bem, quarto ano, agora vocês vão pegar o caderno de matemática de vocês, tá? E vão copiar essa atividade, tá? Não precisa passar aqui na escola, a prof vai mandar em PDF para você visualizar melhor, tá? E aí você vai passar essa atividade pro caderno de matemática e responder, tá bom? Atividade de revisão, tá? Revisando aí o que nós acabamos de estudar, que são o quê? Isso, as combinações, tá bom? A outra ideia aí de multiplicação. Muito bem, então aqui na primeira questão nós temos o seguinte: hoje você vai a uma festa muito legal. Precisa decidir com que roupa vai. No seu guarda-roupa tem uma camiseta azul, uma verde e uma vermelha. E tem uma calça azul, uma verde e uma vermelha. Quantas combinações diferentes você pode fazer? Complete a tabela abaixo, escrevendo as combinações possíveis. Muito bem, esse exercício aqui, ele é parecido com aquele que nós fizemos no livro, tá? Então, aqui nós temos as cores de calças, né? E aqui acima nós temos as cores de camisas, né? Das camisetas. Então, você vai fazer aí as combinações possíveis, tá bom? Então, aqui, nós podemos fazer nessa primeira combinação da seguinte forma. Nós temos aí calça azul com camiseta azul, tá?
Ou você pode fazer o inverso, uma camiseta azul com calça azul. Segunda, nós podemos combinar camiseta azul com calça verde, tá? Então, vocês vão fazer dessa mesma forma, tá? Seguindo aí o exemplo da atividade do livro que vocês acabaram de fazer, certo? Então, quando terminar, vocês vão observar aí quantas combinações, né, foi possível fazer, né, utilizando aí 3 tipos de cores de calças, né, e 3 cores de camisas, tá bom? Muito bem. Aí mais abaixo nós temos assim, responda. Letra A. Conte quantas combinações podem ser feitas com essas peças de roupa. Quantas que você formou? Muito bem. B. Qual a possibilidade de você ir com uma roupa toda preta? Qual é a possibilidade? Tem alguma possibilidade? Aí você tem que observar se tem alguma cor preta aí, tá bom? Para você responder a essa pergunta. C. Qual roupa você escolheria para ir à festa, tá? Dessas combinações aqui que você fez, qual combinou mais que você escolheria para ir a essa festa? Então, quarto ano, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se restou alguma dúvida, vocês podem estar fazendo que nem muitos alunos, tá bom? Enviando a sua dúvida que eu estarei respondendo, certo? Lembrando que ao final da atividade, vocês têm que mandar a foto para que a tia possa estar anotando, tá? Os alunos que estão acompanhando as aulas estão fazendo direitinho, tá bom? Muito bem, então até a próxima aula e um abraço. Tchau!